Durante muito tempo, sentir raiva no trabalho era praticamente um crime corporativo. Se você ficava irritado, você era imaturo. Se questionava alguma coisa, você era uma pessoa difícil de lidar. Se mostrava indignação, pronto, você era o problemático da equipe. O profissional ideal, segundo a cultura tradicional, era quase um monge corporativo, sempre calmo, sempre neutro, sempre sorrindo, mesmo quando tudo estava pegando fogo ao redor. O problema é que isso não faz muito sentido, porque na prática a raiva não é necessariamente um problema. Muitas vezes a raiva é um alarme. E assim como qualquer alarme, ignorar geralmente não é uma boa ideia. A neurociência mostra que a raiva não é uma falha emocional, ela é uma resposta biológica, ou seja, o seu cérebro não ficou com raiva à toa, ele detectou alguma coisa errada. Injustiça, desrespeito, incoerência, sobrecarga. Seu cérebro olha para isso tudo e basicamente fala: ei, tem alguma coisa muito estranha aqui. E aí entra a raiva. E não é só emoção, não. A raiva mobiliza energia, aumenta o foco e prepara você para agir. Ou seja, enquanto a tristeza te faz querer deitar e assistir série, a raiva te faz querer resolver o problema. A raiva é tipo um café emocional, só que bem mais forte. O problema é que nas empresas, ao invés de entender esse sinal, a gente faz o contrário, a gente reprime. Finge que tudo está bem, sorri, respira fundo e vai acumulando. E aí acontece o clássico. Por fora, todo mundo educado, por dentro, todo mundo a um e-mail mal escrito de distância de pedir demissão. Quando a raiva é ignorada, o problema continua existindo. A tensão aumenta, o engajamento diminui, o ambiente começa a ficar estranho. Agora, quando a raiva é reinterpretada como um sinal, a história muda. Ela começa a mostrar falhas na liderança, problemas de comunicação, injustiças organizacionais e, mais interessante ainda, a raiva também pode ser usada pelo próprio colaborador como vantagem. Sim, vantagem. Porque quando você entende por que está com raiva, você para de reagir impulsivamente e começa a agir de forma estratégica. Mas tem mais. Isso não é só psicológico, é biológico também. Quando você sente raiva, uma parte do seu cérebro chamada amígdala é ativada. E essa região basicamente prepara você para agir. Aumenta energia, aumenta a atenção, aumenta foco. Ou seja, a raiva não te deixa mais fraco, ela te deixa mais preparado. E diferente do medo, da tristeza, que faz você recuar, a raiva faz você avançar. Ela é uma emoção de aproximação. Traduzindo, a raiva que resolve o problema. Agora pensa no ambiente de trabalho. Se só uma pessoa está irritada, pode ser algo pontual. Mas se várias pessoas estão irritadas com a mesma coisa, provavelmente tem algo errado. Sobrecarga, falta de reconhecimento, liderança autoritária, comunicação ruim. A raiva coletiva vira um tipo de feedback organizacional. Ignorar isso é como ignorar a luz do óleo do carro. Você pode até continuar dirigindo, mas não vai acabar bem. Organizações maduras não eliminam conflitos, elas aprendem com eles. E a organização que aprende a ouvir a raiva se adapta melhor e evolui muito mais rápido. Mas não é só a organização que muda, o colaborador que entende a própria raiva também muda. Ele para de reagir no impulso, cria um intervalo entre sentir e agir, analisa o que está acontecendo e responde de forma estratégica. Nesse momento, a raiva deixa de ser problema e vira ferramenta. Ela ajuda a estabelecer limites, melhorar a comunicação, aumentar a assertividade. Isso muda até a dinâmica de poder dentro da empresa, porque o poder deixa de ser só hierarquia e passa a ser maturidade emocional. E aqui começa o problema para lideranças tradicionais, modelos baseados em controle rígido, começa a perder força, porque colaboradores mais conscientes não aceitam qualquer coisa. Isso força a liderança a evoluir. Menos autoritarismo, mais diálogo, mais inteligência emocional. Empresas que fazem isso inovam mais, retêm talentos e criam ambientes mais saudáveis. As que não fazem começam a perder gente. Mas aqui surge a pergunta mais importante: como usar a raiva de forma estratégica? Bom, primeiro, você tem que reavaliar a situação. Antes de reagir, vale parar e entender o que realmente te irritou. Às vezes, a gente fica com raiva não pelo fato em si, mas pelo que ele representa. Vamos criar um cenário hipotético.
Imagina que você está no trânsito e alguém te fecha de forma brusca. A reação imediata normalmente é irritação, buzina, talvez até xingar a pessoa. Mas se você parar e pensar e reavaliar, talvez você perceba que a pessoa nem tenha te visto, ou talvez a pessoa estava tentando evitar um acidente. Sendo desse cenário, normalmente a reação vai mudar, então não vai ser um estresse tão agudo. E é bem provável que ele seja seguido até de um pouco de empatia. Agora vamos criar um segundo cenário hipotético. Você envia uma mensagem para um amigo perguntando algo muito importante. Ele visualiza, mas não responde, passa uma hora, depois duas, a irritação começa a aparecer, você pensa que ele pode estar te ignorando, lembra de algumas outras vezes em que ele demorou para responder e começa a considerar mandar uma mensagem mais ríspida ou simplesmente parar de falar. Mas ao invés de reagir no impulso, você decide esperar. Mais tarde, ele aparece e responde dizendo que passou o dia inteiro resolvendo um problema familiar e que só conseguiu parar agora para te responder com calma. Aquilo que parecia desinteresse era apenas um dia difícil. Esse pequeno intervalo entre sentir e reagir evita um conflito desnecessário e transforma a raiva em reflexão. Segundo, usar assertividade. Sentir raiva não significa explodir sempre, mas também não significa aceitar tudo. A assertividade é justamente esse meio termo. Por exemplo, imagine alguém que sempre chega atrasado quando marca algo com você, e ao invés de guardar irritação ou explodir meses depois, você pode dizer de forma simples: Fulano, quando você atrasa, eu acabo perdendo outros compromissos. Vamos tentar combinar um horário mais realista para mim e para você? Você percebe a diferença? Falar com clareza e calma evita o acúmulo de frustração e melhora a relação. Terceiro, transformar a emoção em ação. A raiva geralmente surge quando algo não está funcionando bem, e isso pode ser uma oportunidade de mudança. Imagina alguém que fica irritado porque sempre deixa tudo para a última hora e depois passa estresse tentando resolver. Essa irritação pode ser usada como motivação para reorganizar a rotina, criar uma lista de tarefas ou mudar os hábitos. Outro exemplo simples é alguém que se irrita com bagunça em casa. Pode usar essa energia para reorganizar o ambiente, criar uma rotina de organização ou dividir responsabilidades. A raiva, nesse caso, deixa de ser só incômodo e vira impulso para melhorar a própria vida. Quarto, estabelecer limites. Muitas vezes a raiva aparece quando alguém ultrapassa nossos limites ou quando deixamos isso acontecer. Pense, por exemplo, naquele amigo que sempre pede favores de última hora ou naquela pessoa que constantemente invade seu tempo pessoal. No começo, você aceita, depois você começa a se irritar. A raiva, nesse caso, está sinalizando que algo precisa mudar. Estabelecer limites pode ser algo simples, como dizer, por exemplo, hoje não consigo, ou prefiro combinar com mais antecedência. Esse tipo de atitude evita desgaste emocional e torna as relações mais equilibradas. Quinto, canalizar a energia. A raiva aumenta a energia e foco, e essa energia pode ser muito útil. Imagina alguém que fica irritado com a própria situação financeira. Essa emoção pode virar motivação para estudar mais, buscar novas oportunidades ou organizar melhor o orçamento. Outro exemplo comum é sentir raiva após uma crítica ou rejeição. Ao invés de se desmotivar, a pessoa usa essa energia para melhorar, para aprender e evoluir. Muitos projetos pessoais, mudanças de vida e conquistas surgem justamente nesse momento em que a raiva deixa de ser apenas emoção e se transforma em movimento. No final das contas, a raiva não é só uma emoção negativa, ela é um sinal, uma energia, uma ferramenta. Quando reprimida, ela gera desgaste, mas quando compreendida, ela gera evolução. E talvez a pergunta final seja simples: você está reprimindo a sua raiva ou você está usando ela como estratégia de crescimento?